Olá, eu sou o Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como utilizar as variáveis no Python, como você pode criá-las e como você pode utilizá-las. Se você tiver dúvida como esse ambiente aqui foi criado, eu tenho já alguns vídeos aqui no canal onde eu mostro como você configura um ambiente, faz a instalação de algumas bibliotecas e até chegar a esse ponto aqui de você ter o ambiente configurado e pronto para utilizar dentro do Visual Studio Code. Mas nesse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco mais rápido, que é para falar mais sobre as variáveis, o que são, como criar e qual a importância delas. Então, o primeiro passo aqui, as variáveis dentro do Python nada mais são do que espaços de memória que são alocados para poder armazenar dados durante e em tempo de execução. Então, significa que toda vez que o seu código é executado, um conjunto de variáveis visíveis ou não visíveis são criadas, esses dados são armazenados e se eles são utilizados de alguma forma, tanto para fazer cálculo, apresentar em tela ou até mesmo gravar em arquivos, banco de dados, aí vai depender do que o seu código estiver proposto a fazer. Mas, por padrão, as variáveis elas são espaços de memória que são alocados temporariamente durante a execução. E para você criar uma variável é algo muito simples aqui no Python. Por exemplo, se eu quiser criar uma variável chamada x que recebe o valor de 5, então significa que essa variável vai receber um número inteiro. Então, x é igual a 5. O mesmo vale também se você quiser criar uma outra variável, y, por exemplo. Então, y é igual a 3. Nesse caso aqui, nós criamos duas variáveis do tipo inteiro. Então, por exemplo, se eu vim aqui rodar esse código, na teoria não vai acontecer nada. Por quê? Eu executei o código, não mostrou nada porque as variáveis aqui foram criadas durante essa execução, mas elas não foram apresentadas em tela. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar o print x, por exemplo, eu vim aqui rodar minha aplicação, já aparece o 5. E assim, vale se eu, por exemplo, adicionar aqui uma vírgula, espaço y, então eu vou apresentar agora as duas variáveis que eu acabei de criar, 5 e 3. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, se você tiver dúvida de saber qual é o tipo da variável que você criou ou da variável que você está trabalhando, você pode passar o seguinte item, que é esse aqui, ó. É o type e passar dentro dele a variável, porque aí você vai obter qual é o tipo daquela variável. Então, se eu pegar aqui e printar esse resultado, vou printar aqui, deixa eu salvar, limpar meu terminal. Ele me diz que é uma classe do tipo inteira. Então, na verdade, todas as variáveis aqui dentro do Python, além de ser um espaço de memória alocado temporariamente, na verdade, são objetos dentro do Python. Então, aqui, por exemplo, a variável x, o tipo dela é uma variável do tipo int. Agora, se eu mudar aqui e colocar entre aspas o conteúdo da minha variável, ele já vai ter uma mudança. Deixa eu rodar aqui novamente. Agora ele muda para str, que é uma variável do tipo string. E assim, tanto por boas práticas, nada impede de você utilizar uma variável chamada x, y, mas por padrão, na PEP 8, que é uma das normas que é definida pela comunidade, não existe assim uma obrigatoriedade de você não poder usar uma variável só com caractere ou com vários. A dica que eles dão, ou pelo menos que na documentação especifica, é que se você for criar uma variável, crie uma variável com nome simples, que pode ser tanto x, ou no caso aqui uma variável chamada valor, ou se você for criar uma variável composta. Se você for criar uma variável composta, você separa os termos por underline. Nunca deixa tudo junto, ou talvez coloque o primeiro maiúsculo, como você pode ver em algumas linguagens, o primeiro termo de cada palavra daquela variável composta, que nem, por exemplo, valor produto. Essa aqui é a maneira mais indicada da gente criar a variável, e não dessa forma aqui, valor produto. Tanto que até mesmo se você fizer dessa forma aqui, que não é o indicado pela documentação, até para você também fica difícil entender ou ler a variável. Agora, se você coloca a variável simples, somente com um único nome, ou a variável composta, vai separada por underline,
ela já facilita o entendimento, até mesmo o entendimento da variável que você está trabalhando. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu consigo criar variáveis de pontos flutuantes, que nem, por exemplo, valor 1.5, sei lá, o valor do produto 100.1, e aqui quando eu venho aqui, por exemplo, e executo o type, vamos ver o tipo do nosso valor lá. E aqui, ó, a gente já viu que o número 5 é um inteiro, o 5 entre aspas é um str, e vamos ver agora o nosso valor aí. Então, ela é uma classe do método float. E também existem muitos outros tipos de variáveis que você pode criar. Na verdade, praticamente todos os objetos que forem possíveis de criar dentro do Python, você consegue converter ele em uma variável. Por exemplo, se eu quiser criar uma lista aqui, deixa eu apagar tudo aqui, quiser uma variável que ela é uma lista. Para mim poder fazer isso, ó, lista igual a, aí eu abro o colchete, 1, 2, 3, 4, 5. O tipo dessa variável aqui, ela já vai ser um pouco diferente das demais. Deixa eu vir aqui. Vamos visualizar aqui, ó. Agora ela já é uma variável da classe list. Então agora eu vou vir aqui, eu vou criar uma variável chamada cliente. Essa variável já vai ser um tipo totalmente diferente, que é o dicionário. Então eu coloco o nome. Aí o nome vai ser João. Vem aqui e adiciono um outro chave valor aqui. E aí no caso a idade do João. A idade do João é 35. Perfeito. Eu copio aqui e vamos ver qual é o type agora dessa. É uma classe de dicionário. Então, quando a gente pode ver aqui, a gente pode criar os mais variados tipos de variáveis, sabendo que tudo que for criado aqui, que for atribuído a essas variáveis, eles são atribuídos em momento de execução. Então, por isso que as variáveis são muito interessantes, porque ela dá dinamismo para o seu código. Mas, por exemplo, se você quiser usar essa variável ao longo do seu código, tem algumas maneiras bem interessantes. Que nem aqui, por exemplo, vamos colocar aqui nome igual Maria. E no caso aqui, vamos colocar idade, uma variável chamada idade, igual a 25. Se eu precisar utilizar essas variáveis ao longo da execução do meu código, eu tanto posso passar elas literais, para uma função, por exemplo, ou eu posso incorporar elas em algumas strings, independente se ela é um número inteiro, se ela é um string ou se ela é qualquer outra natureza dessa. Para fazer isso, a gente faz o seguinte, eu vou incorporar ela dentro de um print, por exemplo, que aí a gente usa o seguinte contexto. Então, print, só que eu quero passar uma string dinâmica. Para isso eu venho aqui, coloco um F, abro e fecho aspas, e aonde eu for utilizar aqui as variáveis, eu vou abrir e fechar as chaves, e entre as chaves eu vou adicionar a variável que eu gostaria de utilizar. Então isso vai tornar o seu código um pouco mais dinâmico, e você vai ver no contexto das variáveis como que você pode manipular isso. Da seguinte forma, por exemplo, eu tenho um nome e tenho a idade. Então aqui eu vou fazer o seguinte, o nome da cliente é. Aí eu abro e fecho aqui e coloco o nome. Passo a variável. Lembrando que no início aqui da string tem que ter esse F para que seja possível utilizar nas variáveis dentro desse contexto. Então, o nome da cliente é e sua idade. E sua idade é, eu coloco aqui, abre e fecho, e aqui dentro eu coloco idade. Feito isso, se eu agora vier aqui executar o print, o nome da cliente é Maria e sua idade é 25. Isso aqui fica totalmente dinâmico, porque também se eu vier aqui mudar para João, o nome do... Aí se eu vier aqui o nome do cliente é... Como eu mudei lá a variável, deixa eu mudar a idade também do João aqui para 35. É só vir aqui. O nome do cliente é João e sua idade... Vou salvar aqui que eu esqueci. Aqui. O nome do cliente é João e sua idade é 35. Então, lembrando, as variáveis elas são muito úteis nesse contexto, e quando você usa
essa opção de passar ela como parâmetro dentro de strings, você acaba tornando o seu código um pouco mais flexível e fácil até mesmo para você dar manutenção. E lembrando que as variáveis, se você seguir o padrão de desenvolvimento da PEP 8, define que, se você for criar uma variável, crie uma variável com um nome bem objetivo, e se for um nome composto, você adiciona entre esses termos um underline, porque aí você cria uma variável fácil de entender e até mesmo fácil de localizar dentro do seu código. Então esse foi um vídeo rápido aqui, onde eu mostrei como que é o funcionamento das variáveis e qual é a importância delas dentro do seu código. Então se você gostou desse vídeo aqui, compartilha, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para ser notificado sobre novos vídeos e eu te vejo no próximo. Muito obrigado!